A transação tributária é um dos instrumentos mais relevantes já criados no direito tributário moderno brasileiro. Eu sou Luiz Cubidius, CEO da Cortex. A ideia de permitir acordos entre o contribuinte e a fazenda, ela nasceu lá em 2020, com a Lei 13.988. E depois ela teve um reforço, a Lei 14.375 em 2022, e como é de costume, depois de uma legislação e outra legislação, o órgão administrativo, no caso a PGFN e a Receita Federal, em ato contínuo, também publicaram portarias para definir as regras administrativas desse tipo de procedimento, que foi muito benéfico e muito inteligente, né, chegar nesse novo formato para dissolver e trazer solução para dívidas tributárias dos contribuintes, das empresas que movem esse nosso país. Então, antes disso, da possibilidade de uma transação, basicamente o contribuinte só tinha dois caminhos. Ou ele pagava integralmente o débito, ou ele discutia judicialmente, o que muitas vezes acabava não sendo, né, um caminho muito interessante. E com a transação tributária nasceu uma nova opção, né, que justamente foi esse diálogo entre essas partes, né, o fisco e o contribuinte, e isso trouxe possibilidades de parcelamentos mais longos, descontos de multa e juros, e também a possibilidade desse contribuinte pagar o débito dele com um papel, um título emitido pelo próprio governo, né? No caso, os precatórios. E até hoje a gente se beneficia muito disso, inclusive eu ainda chego a alguns clientes aqui na Cortex para tratar justamente de débito, para discutir uma eventual possibilidade de transação, e muitas vezes ele nem está atento que pode utilizar um precatório, fazer uma compra de precatório com deságio para ajudar na quitação desse débito, que é um dos procedimentos que a Cortex faz muito aqui, essa mediação de precatório entre empresas, fundos e, enfim, escritórios que detêm esses títulos para poder justamente ajustar e gerar um benefício, um desconto maior numa transação eventual de algum cliente nosso. Bom, falando em transação tributária, basicamente hoje nós temos três opções, três modalidades, né, principais de transação. Então tem a transação por adesão, que basicamente o contribuinte ele adere a um edital publicado seja pela PGFN ou pela Receita Federal. Tem a transação individual, normalmente para valores mais robustos, mais substanciais, o que eu acho que é a melhor opção, porque basicamente a transação individual é um contrato feito entre o representante ali da empresa, né, do contribuinte, e o representante do fisco. Então, ali nesse contrato você tem mais abrangência de proposta, de negociação. Então, geralmente a gente vai orientar o cliente a fazer uma transação individual, seja por uma amplitude maior da entrada, que muitas vezes no edital está travado, ou esse contribuinte também ele pode ter já feito uma transação e aí ele tem consequências por não cumprir, né, esse acordo, e aí muitas vezes torna-se extremamente viável, estratégico, tático fazer uma transação individual para justamente compor um contrato novo ali de transação para aquele contribuinte, e isso muitas vezes salva a vida da empresa, né? E a terceira modalidade é a transação por contencioso tributário, onde o contribuinte normalmente ele já tem um débito sendo discutido, isso tanto pode ser administrativo quanto judicial, tá? Os acordos por adesão, normalmente são os mais comuns, mas geralmente costuma não ser a melhor opção. Muitas vezes uma empresa menor, ela não tem ali uma Cortex, né, assessorando ela,
eu não tenho um advogado tributarista ali no dia a dia, não é a realidade da maioria das empresas, por isso que o mercado da Cortex é tão excepcional, é tão maravilhoso esse mercado tributário, porque justamente normalmente as empresas têm um advogado ali que trata das questões trabalhistas, das questões contratuais, mas não é focado nas questões tributárias, então passa batido muitas vezes uma nova legislação, tanto para eventuais créditos, ganho de capital por uma estratégia ali renovada em virtude de uma nova legislação ou de uma norma e também acordos mais eficientes no caso da transação. Então, empresas menores, elas acabam quase sempre, 85, 90% aí das empresas, aderindo por adesão a uma transação de um edital através, muitas vezes, da contabilidade. E fazendo justiça aqui com os contadores, eles também ali muitas vezes têm um pacote econômico com a empresa para não gerar um custo grande para o empreendedor. E aí não é o trabalho da contabilidade em si também, né, estudar com profundidade uma transação. E por isso que as empresas eventualmente acabam aderindo por adesão, nem sempre conseguem cumprir até o final essa transação por adesão. E muitas vezes, depois o próximo passo o ideal seria fazer uma transação individual para estabelecer um novo acordo, para conseguir condições muito melhores. Mas, como eu falei, a maioria das empresas, principalmente pequenas e médias, acaba fazendo a transação por adesão, tá? Bom, aqui na Cortex, como que funciona o processo, né, para estudar qual é a melhor possibilidade de transação para um cliente. A gente faz um levantamento, uma due diligence de todos os débitos e ali a gente consegue entender quais são os descontos apresentados em multa, juros, eventualmente nos valores principais, para propor para esse contribuinte, para esse novo cliente nosso, qual é a transação mais indicada e o que está mais encaixado dentro da realidade financeira da empresa naquele momento, né? Então, se é um débito eventualmente até 3, 5 milhões, talvez já seja interessante ali, já consiga um resultado que caiba no fluxo de caixa da empresa, a transação por adesão, mas muitas vezes vai acabar tendo que ir para uma transação individual mesmo. Bom, vamos falar de um caso real aqui, né? Nós temos casos de clientes que, através de uma estratégia tributária e analisando, como eu disse, todas as leis, as normas administrativas, né, que são as portarias, PGFN, Receita Federal, conseguiram acordos assim, excepcionais, acima do previsto de desconto, né? Então, é uma transação que ela não se limita apenas ao olhar técnico tributário ou ao olhar técnico contábil, mas ela também exige um olhar técnico financeiro, como eventualmente trazer um título muito bem adquirido, né, com uma negociação excepcional. Então é importante ter escritório que tenha bons parceiros para utilização de precatório, entre outros papéis que podem ser utilizados para quitação, usado como garantia numa transação. Isso vai facilitar muito o número final. O que eu quero que vocês entendam o conceito aqui. Qual foi o valor final que a empresa teve de desconto naquela transação, naquela quitação do débito dela, né? Não necessariamente esse número ele tem que ser composto apenas pelo acordo que você fez da transação. Você tem que analisar a eficiência do processo como um todo. Então, se você conseguir um desconto de 65%, 75% na transação, mas você ainda conseguiu adquirir papéis que vão facilitar a compra, que vão facilitar o pagamento dessa transação, ou seja, isso também diminuiu o seu débito e aumentou a eficiência do número na sua transação. Então, por isso que clientes Cortex, eles conseguem ter uma performance em transação extremamente elevada, porque a gente une o olhar contábil, o olhar do direito tributário e o olhar financeiro. Essa somatória, essa tríade
gera para o nosso cliente um resultado financeiro excepcional. Esse é o nosso trabalho, né? Por isso que a gente é chamado para auxiliar muitas vezes a contabilidade ou o jurídico daquela empresa. Então, vamos falar aqui de um cliente, né? Que veio inclusive através de um sócio que é fora de São Paulo. A gente tem a partnership espalhada por todos os estados, né? Então, esse cliente ele tinha uma dívida de aproximadamente 5 milhões e nós conseguimos, justamente usando essa metodologia contábil, jurídica e financeira, 5 milhões ele pagou um pouco mais de 1,5 milhão, ou seja, é uma negociação excepcional, né? Ele conseguiu um desconto gigantesco. A gente está falando de basicamente 3,5 milhões de desconto nessa transação, e esse 1,5 milhão que ele teve que pagar, ele assim, ainda pagou de maneira muito facilitada, porque o acordo foi muito bem feito numa transação justamente individual. Aí um ponto importante para quem está assistindo aqui a gente também é falar um pouquinho dos honorários, né? Porque a gente tem muito contador, advogado e pessoas aqui que atuam com empresas. Então, numa negociação dessa, a gente está falando de um honorário bruto de acima de 500 mil reais, né? Que vai ser dividido entre a Cortex, né? O escritório matriz, e o sócio, o sócio ou broker que está trazendo o negócio. Obviamente, se tiver um FIDA envolvido, vai receber também. Inclusive a Cortex que paga todo mundo para não ter tributação. Então, olha que interessante isso. O cliente teve 3,5 milhões de dívida reduzida e mais um fluxo ali para pagar 1,5 milhão que restou aproximadamente, de uma maneira que encaixou de verdade no fluxo de caixa dele. E por outro lado, a Cortex teve 500 mil aproximadamente de honorários brutos para dividir entre sócios, brokers, finders e o escritório aqui. Ou seja, valeu a pena para todo mundo. Esse é o mercado tributário, isso é o que a gente faz todos os dias. É um dos nossos maiores produtos aqui, que é a resolução de passivo tributário. Então, se você tem um cliente que tem uma dívida tributária a partir de R$1 milhão, faz sentido você conversar com a gente, até porque você e o seu cliente vão receber uma due diligence sem custo, gratuita, em 72 horas dos débitos que a empresa possui e eventuais estratégias para a gente adotar. Essa due diligence não amarra vocês a ter que seguir com a transação, mas com certeza vai informar, vai orientar e vai dar uma perspectiva para vocês sobre um caminho. Possivelmente vai ser apresentado ali o melhor caminho que vocês terão acesso com essa due diligence da Cortex. Então eu convido vocês a assistirem os outros vídeos aqui do canal, acompanhar o nosso Instagram também. E se fez sentido para você que é contador, advogado ou tem carteira PJ, né, atua no mercado B2B, vem conhecer a Cortex, entender como que funciona a nossa partnership para ser um eventual sócio. E, claro, se você é empresário e tem um débito na sua empresa, também faz sentido você conversar com a gente, seja aqui no escritório matriz ou com alguns dos nossos sócios e brokers por todo esse nosso Brasil maravilhoso. Se é tributário, é Cortex.